Vamos falar de coisa boa? TechPix? Não, vamos falar da parte boa da minha experiência com a Igreja Norte-Americana. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Para ele ser um pouquinho seu também, e ele pode, você precisa se inscrever e deixar o seu like, o seu comentário, assim você faz parte da produção de conteúdo desse pequeno espaço aqui na internet. E hoje é um dia de mais um episódio da nossa websérie sobre a minha experiência com a Igreja Evangélica dos Estados Unidos. Eu ia deixar esse pedaço mais para o final, mas nos vídeos passados, e já tem alguns aí, você pode ir para trás que você vai ver que já tem alguns, alguém perguntou, pô, mas não tem nada de bom não? Você só vai falar de problemas? Você só vai falar de crise? Não, tem coisas boas, então eu falei, deixa eu começar a falar das coisas boas já nesse vídeo agora, não deixar só para o final, para não ficar só uma coisa tão azeda assim. E antes que você diga, ele veio falar da parte boa da Igreja Americana e tá com uma blusa do Canadá para dizer que a parte boa é do outro lado da fronteira, não foi minha intenção. Agora que eu percebi, olhando aqui pro vídeo, eu me assisto quando eu tô gravando, né? Então, olhando aqui pro meu retorno, que eu vi, putz, eu tô com a blusa do Canadá. Brusa, olha só, que italiana, brusa. Eu tô com a blusa do Canadá num vídeo sobre a Igreja Americana. Não é provocação, não é provocação. Existem coisas boas, sim, na Igreja Americana. Eu vou falar de algumas delas, pelo menos as que eu mais me recordo daquilo que eu vi, vivi e pesquisei, estudei enquanto eu morei lá. Muito bem, a primeira coisa que eu preciso dizer é que a minha experiência na minha comunidade local, em termos gerais, assim, ela foi muito boa, tá? E então, talvez seja até injusto com a minha comunidade local lá ficar falando de tantos problemas, sendo que muitos deles eu não observei na minha comunidade local. Mas isso também vem do fato de que eu pesquisei um bocado antes de frequentar aquela comunidade local. Eu pesquisei junto com a minha esposa, nós pesquisamos bastante antes de escolher aquela comunidade local. Então, tem esse lado. Muitas das coisas boas que eu experimentei lá com a Igreja Evangélica vêm, inclusive, dessa comunidade. Eu queria começar, então, dizendo, eu comecei falando da minha comunidade local e eu queria começar, então, mais genericamente falando da Igreja Americana, dizendo o seguinte, quebrar um mito que se diz muito a respeito do americano de maneira geral e do americano evangélico. Diz-se muito a respeito da frieza do americano. Nós, brasileiros, falamos muito da frieza do americano e da falta de habilidade deles em serem receptivos. E a primeira coisa que eu queria dizer de positivo da igreja nos Estados Unidos é que é muito injusto a gente tratar uma cultura diferente com os parâmetros da nossa cultura. E não é verdade que todo americano é frio, ou mesmo que qualquer americano é frio, ou não saiba exprimir acolhimento. Pelo contrário, eu fui acolhido no ambiente norte-americano em algumas ocasiões, até de maneira mais calorosa do que em oportunidades similares em igrejas brasileiras. Aconteceu. Tá? E acontece porque o americano, ele exprime, ele expressa o acolhimento, ele expressa a proximidade, ele expressa o carinho de uma maneira diferente da nossa. E ele faz isso sem abrir a intimidade dele ou os espaços mais reservados de intimidade. E a gente pode confundir isso com frieza. Então ele não vai te chamar instantaneamente para visitar a casa dele. Mas eventualmente ele chama, e eu conheci a casa de alguns amigos americanos. Ao mesmo tempo, ele pode muito bem, como bom ser humano e cristão que um americano pode ser, perceber uma dificuldade que você tem e te ajudar naquela dificuldade e ser muito acolhedor naquilo. E muitas vezes eles são pragmáticos nesse aspecto e te ajudam precisamente com aquilo que você está pedindo ou mesmo você não pediu.
Então, a ideia do americano frio é um estereótipo injusto de uma análise cultural, de você olhar para a cultura do cara com as lentes da nossa cultura, quando nem sempre isso é verdadeiro. Demora mais para você ganhar a intimidade de um americano do que de um brasileiro, e isso geralmente é verdade. Mas isso não significa que ele esteja sendo frio ou um mau cristão, um mau acolhedor nesse aspecto. Eu sempre me lembro da história do Bill Swain, que foi uma pessoa que nos recebeu, a mim e minha esposa, no ambiente de igreja, como nenhum brasileiro recebeu. Ele faz aniversário no mesmo dia que a minha esposa, isso tempos depois da gente ser amigo, a gente descobriu, e num dos aniversários da minha esposa, eu estava nos Estados Unidos, e ela estava aqui. O Bill fez questão de fazer um bolo para ele e para minha esposa e filmar a gente cantando parabéns para os dois e mandar para ela. Ah, é uma coisa boba, tola, mas para quem está morando fora do país, não tem acesso à família e tal, e ter um acolhimento desse tipo é algo importante, faz diferença. E o Bill foi uma pessoa assim, ele é uma pessoa assim, entre tantos outros que são. Então, uma das coisas que eu queria falar de bom da igreja americana é de quebrar um pouco esse estigma de que o americano é inacessível, ele é frio, ele não te recebe bem. Eu tive outras experiências com professores, sim, professores cristãos, meu mestrado foi em teologia, mas professores extremamente carinhosos. Só que a maneira deles de expressar preocupação, carinho, amor cristão, amor sacrificial, não é expondo a intimidade, que nós fazemos com muita facilidade, que nós abrimos a nossa casa com muita rapidez. Não é o jeito deles, eles vão exprimir isso de outras maneiras. Eu tenho mensagens de alguns professores que são assim, prova expressa de verdadeiro e genuíno amor cristão por um aluno. Um aluno estrangeiro, que tem as dificuldades próprias de um estrangeiro, que passou por alguns problemas de saúde quando era aluno lá, e uma notada preocupação com o bem-estar de um aluno quando o cara não precisaria ter essa preocupação. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar de boa da igreja norte-americana é isso, é que às vezes a gente os julga a partir das nossas lentes culturais, isso não é justo. E às vezes eles são capazes de demonstrar muito amor e muito carinho. Outra coisa boa que eu experimentei no ambiente de igreja norte-americana foi a percepção de que, em nome da evangelização e da missão, eles são mais hábeis em fazer cair as barreiras denominacionais. Em outras palavras, batistas e presbiterianos e metodistas trabalham muito melhor juntos. E outras denominações, pentecostais, etc. Trabalham muito melhor juntos. E isso também é documentado, também é perceptível em pesquisa, de que isso acontece e acontece bem. Existe uma preocupação evangelística grande, que às vezes eu não vejo em igrejas protestantes históricas, principalmente no Brasil, e que lá eu vejo com mais afinco e tal. Nem sempre bem direcionado, nem sempre a estratégia é boa, mas existe essa preocupação. E em nome dessa preocupação, pelo menos, as barreiras denominacionais são mais facilmente suplantadas. Como exemplo, a minha igreja lá era uma igreja presbiteriana de uma das denominações presbiterianas. Assim como no Brasil nós temos várias denominações presbiterianas, a IPB, a IPI, a Presbiteriana Unida, a Presbiteriana Conservadora. Lá eles têm também a OPC, Orthodox Presbyterian Church, que é bem conservadora, a PCUSA, que é a Igreja Presbiteriana Original, e que é uma igreja mais progressista, de viés mais progressista, de maneira geral. Nem toda a comunidade local é assim, mas a denominação como um todo é. E a minha igreja era da PCA, a Presbyterian Church in America, que é mais de um viés mais evangelical conservador também. E era a City Church in Fort Lauderdale, na cidade de Fort Lauderdale. E nós plantamos diversas igrejas, não era uma igreja grande. Aliás, isso é uma coisa interessante que a gente viveu ali, de vivenciar uma igreja que preferia plantar outras
no lugar de se tornar uma mega igreja. Então, na medida em que a igreja crescia em membresia, logo outras igrejas eram plantadas próximas, e são várias igrejas pequenas no lugar de uma mega igreja. E perto da nossa cidade ali, tem a cidade mais ao norte, que inclusive é uma cidade muito habitada por brasileiros, que é a cidade de Pompano Beach. Né? Pompano, o pessoal simplesmente chama de Pompano. Né? E a gente plantou a City Church Pompano. O pastor da City Church Pompano, um belo pregador, Brad Jones, e o Brad Jones é batista. Quando ele mostrou o projeto da igreja e o que ela queria fazer, qual era a visão, como que ela iria funcionar, nós apoiamos a plantação da igreja. E a City Church Fort Lauderdale é uma igreja presbiteriana, PCA, e a City Church Pompano é uma igreja batista. Maior é aquilo que nos une. A gente não pode dizer que maior é aquilo que nos une só no discurso, só da boca para fora. Isso precisa permear também a maneira como a gente age. E existem denominadores comuns para que a gente possa manter a unidade e trabalhar juntos, mesmo que nas comunidades locais e determinadas lideranças elas discordem em alguns aspectos doutrinários e, de repente, nesses aspectos que são menores, tem um vídeo meu sobre esse assunto, você pode pesquisar a diáfora no nosso dicionário teológico, que você vai entender um pouco disso. Nesses detalhes a gente pode trabalhar juntos e diferir nas comunidades locais, por que não? Então, essa cooperação, ela é mais fácil no ambiente norte-americano. Então, isso é uma outra coisa bastante positiva. Outra coisa positiva que eu percebi no ambiente norte-americano evangélico é que ali eu encontrei gente disposta a receber bem, disposta a evangelizar e muito disposta a aprender. A minha igreja mãe, né, a minha igreja mãe, a IP Alpha, ela é uma igreja que tem um ministério de ensino parrudo, bom, só que é uma igreja grande. A City Church era uma igreja pequena. E nessa igreja pequena, tinha muita gente ali querendo aprender. E existem muitos recursos disponíveis também. Isso pode gerar um problema, né? Que esses recursos, quando você tem abundância deles, nem todos são bons, e aí a curadoria ela é importante, mas ali naquela minha igreja pequena, o Brad Jones era um cara com o MDiv, né? Um mestrado em divindade, que é bem típico de pastores de igrejas históricas lá. Então, esse era o título dele acadêmico, e era pastor da igreja. Agora, juntamente comigo ali na igreja, a gente tinha mais dois não, a gente tinha dois porque eu não sou, né? Mas além de mim, como alguém que é um estudante da teologia, né? Nós tínhamos ainda 2 presbíteros doutores em teologia, e que todo domingo sentavam para escutar o que o Brad Schmidt tinha para falar. Tudo bem, excelente pregador, o Brad. Não é por acaso que aqueles caras que eram doutores em teologia estavam ali escutando o que ele tinha para dizer. Mas respeitando o ensinamento dele, cooperando no trabalho de ensino e PhDs em teologia. Um deles PhD em Edimburgo e o outro, eu não vou lembrar, também em uma universidade britânica, mas não vou lembrar qual. Né? Não vou lembrar qual agora. Mas 2 PhDs ali, professores de seminário. Aliás, isso é um negócio interessante que depois, num outro vídeo, talvez eu vá tratar a respeito dessa questão que é muito frequente a gente ouvir falar de livros que a gente traduz, né? De pastores como teólogos e teólogos como pastores, e a realidade americana é totalmente diferente da nossa, e a gente pega o que eles escrevem sobre esses assuntos e acha que tem que aplicar aqui. A gente tem que ter um pouco de calma nesse aspecto, porque a realidade deles é outra, como eu estou citando aqui para vocês. 2 doutores em teologia que não eram pastores, eram presbíteros da igreja, e nem pretendiam ser pastores. Né? Então, essa relação entre pastor e teólogo e pastor é diferente, a gente precisa fazer adaptações. Essas adaptações que precisam ser feitas em ambientes culturais, quando são bem observadas, são uma qualidade e uma força na igreja americana. Ali no contexto que eu estava, que eu observei muito, a gente tinha
uma rede de plantação de igrejas local, exclusivo da Flórida, porque a Flórida tem as suas peculiaridades locais, culturais, que carecem de adaptação. A minha igreja, ela era uma igreja dentro da rede de plantações da Redeemer. A Redeemer tem uma rede de plantação que se chama City to City, né? Que é o pessoal do Tim Keller lá, né? Mesmo grupo. E a gente era uma plantação da rede City to City. Mas dentro dessa ideia da plantação da City to City, existia uma outra rede, ou existe, na verdade, uma outra rede ali dentro da Flórida, e mais especificamente do sul da Flórida, em South Florida, que leva em consideração as peculiaridades locais da igreja. E essas adaptações culturais são feitas ali naquele contexto. E nós, brasileiros, quando a gente lida com essas realidades de plantação de igreja e a gente olha o que os americanos fazem, seria bom que fizéssemos o mesmo, porque precisamos das nossas próprias adaptações culturais. Por fim, a última coisa que eu queria colocar nesse vídeo aqui, a respeito de coisas boas que eu enxerguei nos Estados Unidos, da minha experiência com a igreja norte-americana, que eu acho que nós podemos aprender com eles. As melhores experiências que eu tive com a igreja norte-americana, eu não tive porque a igreja era norte-americana. Eu tive porque era igreja. Poderia ser em qualquer outro lugar. Eu não tive boas experiências com essas igrejas e com o evangelicalismo norte-americano porque ele era americano. Mas porque era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Feita de gente que realmente foi recebida por Jesus Cristo, transformada por ele. E, nesses contextos, um traço que sempre esteve ali, essas melhores experiências que eu tive com a igreja evangélica norte-americana, eu tive com pessoas que eram pessoas alcançadas por Cristo Jesus, conscientes de que a igreja evangélica americana vive uma crise. Os melhores exemplos, as melhores reflexões, a melhor teologia, o melhor jeito de pensar a respeito da igreja no contexto norte-americano vem de pessoas que não são ingênuas em relação à crise que eles mesmos vivem, como eu demonstrei nos vídeos que se passaram, em especial no primeiro vídeo em que eu trato de dados. Olhar para os dados mais do que olhar para os lados. Essa é a grande coisa. Gente realmente alcançada pelo Evangelho e gente que não fecha os olhos para os problemas. Foi desse jeito que eu experimentei as melhores coisas que eu poderia experimentar no contexto norte-americano de igreja. E você que está no contexto brasileiro pode, eu também, nós estamos no contexto brasileiro, podemos também experimentar, porque são duas coisas que acontecem em qualquer lugar. A gente experimenta coisa boa na igreja porque a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Não porque ela é brasileira, colombiana, argentina, sul-africana, nigeriana. Um beijo aí para os seguidores de Lagos na Nigéria, tem alguns. Ou porque ela é americana, mas é porque ela é a igreja de Jesus Cristo. E quando ela é a igreja de Jesus Cristo, ela não fecha os olhos para aquilo que a nossa carne humana estraga na nossa experiência. Ela está atenta. E atenta, ela tenta corrigir em amor. E é por isso que tem tantos vídeos em que eu aponto alguns problemas e perspectivas de como eles podem eventualmente serem resolvidos. Tá? Esse era o meu recado para hoje. Experiências boas nos Estados Unidos não foram poucas, foram muitas. E tem muita igreja de Jesus Cristo ali também, tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Eu vou ficando por aqui. E como sempre, na descrição do vídeo tem bibliografia daquilo que a gente fala. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.